Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 28 de agosto, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do Ibovespa. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Pessoal, Ibov bateu cabeça na região dos 121.600, né? Aquela região que nós estávamos monitorando quando ele ainda estava nessa movimentação de alta, e logo em seguida ele acabou falhando ali e iniciou uma sequência, né, de 13 pregões consecutivos de queda, inclusive acabou perdendo uma região de suporte ali na faixa dos 116.500, tá? De qualquer forma, o Ibov ainda tem uma região de suporte que é essa linha de tendência, né? Se você pegar aqui o fundo de março e o fundo de maio, traçar uma linha ali pegando os dois fundos, ele está mais ou menos ali na região onde indica a linha de tendência, e teve aí uma reação, né, dois pregões aí de alta. Mas de qualquer forma, eu entendo que o Ibovespa, após ter perdido esse 116.500, ele acabou ficando um pouco mais feio, tá? Indicando sim uma possibilidade de um possível terceiro movimento de queda, fazendo algo parecido com isso, onde ele teria como alvo a região do 112, tá? 111.500 a 112.000. Então assim, eu vejo aí tem uma leitura de que o Ibov pode sim, né, testar na região de 112 a 111.500, mas para isso ele precisa perder essa região de fundo, tá? Precisa perder a linha de tendência. Caso o Ibovespa não venha para perder essa linha de tendência, ele consiga aí segurar acima da linha de tendência, não fique abaixo dos 114.500 e volte acima dos 118.500, aí eu vejo novamente o Ibovespa testando a faixa dos 122.000, tá? Então, qual que seria a minha leitura, pessoal? No momento, o Ibovespa está numa região de suporte pela linha de tendência, ok? Mas a última pernada de baixa que ele deu, essa última movimentação de queda, acabou perdendo uma região que eu via como suporte nos 116.500. Ele fez um movimento de repique e deixou um topinho por ali na faixa dos 118.200. A minha leitura é, se por um acaso ele não voltar acima desses 118.200 e perder a linha de tendência, ele abre um alvo na região dos 111.500 a 112.000 a 111.500, tá? Seria o próximo ponto de suporte. Se por um acaso o Ibovespa permanecer acima da linha de tendência, não perder essa linha de tendência e conseguir voltar acima dos 118.800, 118.500, aí ele volta para testar o topo novamente lá na faixa dos 121.600 a 122.000, que foi o topinho que ele deixou ali por volta do final ali do mês de julho, tá? Então vamos acompanhar. Ibovespa em uma região de uma tomada de decisão, né? Se ele perder fundos, próximo alvo na faixa de 111.500. Se ele conseguir segurar nessa região de suporte e romper o topinho anterior no 118.500, ele abre um alvo de teste de topo lá na faixa dos 122.000, ok? Então é isso que eu vejo para o Ibov. Gráfico do dólar, WDL FUT. Vamos lá. Dólar segue ainda tendo bastante dificuldade aqui nesta região, né? Tinha um fundo ali que ele perdeu e ele testou já uma vez, ó, aqui era uma região de fundo, né? Que ele segurou no primeiro teste, testou linha vermelha e depois ele veio e perdeu aquela região de suporte. Perdeu aquela região de suporte, ela passou a ser uma resistência. O preço testou uma vez, bateu cabeça, e está testando novamente, batendo cabeça. Só que assim, ele tem um pivôzinho aqui no gráfico diário na região dos 860, tá? Que por enquanto ele está tentando segurar. Então, se o Ibov permanecer acima desses 860, eu vejo a possibilidade de mais um teste ali na região dos R$5, tá? Na região dos R$5,01, né? Por ali. É o que eu vejo ali pro teste do dólar. Caso o dólar venha perdendo essa região dos 860, né, faça algo parecido com isso que eu desenhei, aí ele vem para testar novamente a região de 4,75, 4,74, que é justamente esses fundos ali que ele deixou no final de julho, tá? Então, no momento eu vejo o dólar mais numa região de suporte. Minha expectativa é que o dólar pode sim voltar para testar novamente a faixa dos R$5, mas em caso de perda dessa região dos 860, né, 4,85, aí ele pode testar novamente a região de 4,75, tá? Então, por enquanto, segurando no suporte, vamos ver se ele volta para testar os R$5.
Caso venha perder nessa região de suporte, aí 4,75 seria o próximo suporte pro dólar. Beleza? Bem, pessoal, separei dois candidatos para o dia de hoje, né? Conforme a gente sempre traz aí toda semana. O primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção seria Banco do Brasil, né? BBAS3. Vamos lá, Banco do Brasil, vou começar pelo gráfico semanal. O Banco do Brasil está numa movimentação de alta aí bem interessante, né? Segue aí um padrão topo e fundo ascendente, rompeu ali a região de 42,15 e não voltou mais para testar, né? Inclusive está aí nas suas máximas históricas ali, Banco do Brasil, tá? Ele tem pelo gráfico semanal um topo, com topo de continuação no ROC, né? Então, o que indica que ele pode continuar a movimentação de alta ou pelo menos fazer um teste desse topo, tá? Então, é isso que está indicando ali o indicador. Vamos lá, o único ponto de atenção que eu tenho para Banco do Brasil é o seguinte: ele já está segurando numa região de primeiro suporte, que é essa linha verde, tá? Mas ele pode sim iniciar um movimento de correção, fazer uma correção ali em três movimentos, né? Ou seja, ele faz uma primeira pernada de correção, um repique e depois mais um terceiro movimento. E aí eu teria um próximo suporte no gráfico de BBAS3 na faixa dos 42,40, tá? Então, caso ele não consiga romper agora a região de resistência que ele está testando na faixa dos 48,30, né? Que eu até marquei aqui vermelhinho. Se ele não conseguir romper, ele ainda pode testar aqui a faixa dos 42,30, 44, né? Tem uma terceira linha verde. De qualquer forma, se ele chegar por aqui, ainda vejo como um belo ponto de compra. Caso ele não volte para cá e já fique acima dos 48,30, que é justamente essa marcação vermelha, aí eu entendo que o Banco do Brasil volta para testar o topo e pode continuar ali sua movimentação de alta, inclusive renovando o topo anterior, mantendo o seu padrão de topos e fundos ascendentes, tá? Então, tem um ponto de resistência aqui nos 48,30. Caso o Banco do Brasil fique acima dele, eu entendo que ele pode sim dar continuidade na movimentação de alta. A minha única preocupação ali para compra no caso de Banco do Brasil é se ele não romper os 48,30 e perder, por exemplo, a região dos 45,60, porque aí ele abre um espaço de correção até os 43. Chegou nos 43, 42,30, é um belo ponto para se pensar na compra, tá? E aí a gente acompanha quando ele volta para testar as resistências, ok? Outro candidato que eu separei aqui, que eu vi que está em ponto interessante, é o gráfico de Embraer, tá? Eu gosto do gráfico de Embraer, né? Se eu colocar as mimas aqui, vocês conseguem reparar que, assim, Embraer está andando de lado nessa região, mas ele começa a ter um alinhamento ali para cima das mimas, né? Então, por exemplo, já tenho aqui mima 72 acima da 144, 144 acima da 305 e a 610 está quase alinhando para cima ali também. Embraer está prestes a ganhar, está evitando linhas vermelhas, né? Está prestes a ganhar linhas verdes ali também. E eu vejo uma possibilidade dele testar, por exemplo, essa região dos 23,30, tá? Então a gente pode ver, quem sabe, Embraer fazendo algo parecido com isso, ganhando linha verde. A linha verde acaba descendo, né? A terceira linha verde vem para a região dos 22. Então existe ali a possibilidade dele testar esse topo, né? Região de 21,40. Acho que seria um ponto possível. E se ele for lá na linha verde, a região dos 22 reais também seria um ponto ali interessante para a gente acompanhar, tá? Dá uma olhada no gráfico semanal também de Embraer. Vou colocar as mimas novamente. Tem uma primeira linha verde. Já temos LEC 72 para cima. O preço já deu uma bela puxada, né? Movimento de pullback. Acho que a ideia de Embraer é algo parecido com isso, tá? Então vamos ver se a Embraer consegue fazer isso. Ponto de atenção vai ser justamente o teste dos 21, 22. O pessoal precisa romper aquela região para sim dar continuidade na movimentação de alta. Mas eu gosto do gráfico de Embraer. Vamos ver se ele segura por aí. Rompe a região de resistência que ele tem ali no curto prazo no gráfico diário, né? Que é essa região dos 19,50, tá? Acima de 19,50. Alvo na região dos 21,30. E aí, rompendo 21,30, ele pode andar bem, tá ok? E para finalizar, vamos dar uma olhadinha no gráfico do S&P 500. Vamos lá, S&P 500, pessoal. S&P 500 vem na movimentação de alta, né, pelo gráfico diário. Ele chegou próximo ali do alvo, que é a região dos 4.630, né? Tô até marcando ali a linha vermelha. E iniciou uma movimentação de correção, tá? Ele chegou no primeiro suporte, que é essa região de 4.300, tá tendo uma reação, só que assim,
eu começo já a ver uma região ali onde ele pode ter uma certa dificuldade S&P 500, que é justamente na região dos 4.490, 4.500. Se por um acaso ele romper esses 4.500, seria justamente o teste do topo. Eu estou começando a ver aí o S&P 500 ou ele iniciando um movimento de correção até os 4.200, ou um S&P 500 um pouco mais lateral, tá? Então a gente tem que começar a ficar de olho ali quando o S&P 500 volta para testar os topos, porque ele já não tem mais aquela movimentação de alta que ele tinha anteriormente, tá? Então, isso já me demonstra ali que ele está com uma certa dificuldade aí próximo dos 4.600. Então, minha expectativa para o S&P 500 é um teste dos 4.500, bate cabeça, volta para testar os 4.300 e se perder vem nos 4.200. Ou então, se ele conseguir romper os 4.500, ele vai para testar o topo lá nos 4.600, bate cabeça e volta para testar os 4.300 novamente, tá? Começa a ver o S&P 500 aí com um pouco mais de dificuldade. Acredito que se ele voltar para testar os topos, bata a cabeça e volte novamente para fazer mais um teste aí dos 4.300 como suporte, tá ok? E o Bitcoin, né? Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, BTC-USD, gráfico diário, modelo BO1. Vamos lá, pessoal. Bitcoin ele bateu cabeça lá no teste dos topos, perdeu aquela região dos 28.500, né, que estava sendo um ponto de suporte, ele estava lateral ali segurando, e aí quando ele perdeu, veio testar os 25.200, tá? Eu tenho uma expectativa de que o Bitcoin, no momento, ele ainda continue com a movimentação de queda, tá? Eu não acredito que ele vai iniciar uma movimentação de alta, romper os 32 mil por enquanto, tá? Ele acabou ficando um pouco mais lateral, né? Entre a região dos 31 e a região dos 25.200, mas ele perdeu ali um primeiro ponto de suporte que agora passa a ser uma resistência de curto prazo. Então, caso o Bitcoin volte para testar essa região dos 28 mil, eu entendo que ela vai trabalhar como ponto de resistência, onde ele tende a bater cabeça, vira para baixo, vem para testar esse fundo, e se for perdido, ele abre um alvo lá na faixa dos 20 mil. Tá? Então, começo a ver a possibilidade do Bitcoin, caso ele venha perder a faixa de 25 mil, testar como suporte a faixa dos 20 mil, tá? Mas antes disso, é bem provável, né? Enfim, é algo possível de acontecer, um repique para testar os 28, tá? 28 mil eu passo a ver como uma resistência mais importante ali no curto prazo, e aí batendo cabeça ele pode voltar para testar os 25 mil, e perder os 25 mil, 20 mil seria o próximo suporte. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejo para todo mundo uma excelente semana. E semana que vem estamos de volta aí com mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Pessoal, um abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau.